Meus amados, meus queridos irmãos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, queridos, eu quero cumprimentar a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo 12. Diz o seguinte: de novo lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meus queridos, eu quero louvar, engrandecer, glorificar a Deus pela sua preciosa, maravilhosa atenção. A você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te recompense e te abençoe grandemente. Deus seja louvado pela sua vida. Meus amados e queridos irmãos e amigos, a você que bondosamente nos dá o prazer da sua companhia por este meio de comunicação. A Bíblia nos conta que Jesus, certa vez, estava em um determinado local, quando, de repente, os escribas e fariseus conduziram até a presença de Jesus uma mulher que foi apanhada, surpreendida, flagrada em um ato de adultério. Louvado seja Deus. E Moisés tinha deixado escrito na lei, porque antigamente o que valia era o que a lei determinava. Moisés tinha deixado escrito que tais mulheres ou qualquer pessoa que fosse flagrada em um ato pecaminoso, em um ato de adultério, que fosse apedrejada ou apedrejado até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos conta que esta mulher foi apanhada em um ato de adultério. E para se cumprir o que estava escrito na lei, os escribas e fariseus conduziram esta mulher até a presença de Jesus. Até no local determinado onde estava Jesus. E o intuito dos fariseus e os escribas, a multidão estava pronta para apedrejá-lo, aquela mulher. E levaram esta mulher até a presença de Jesus para saber qual era a opinião do Senhor, com o intuito de acusá-lo, louvado seja o nome do Senhor, e com a intenção de tirar a vida daquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eles foram surpreendidos
quando chegaram até a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tiveram os seus planos, o projeto, aquilo que eles planejavam com a vida daquela pobre mulher. Eles tiveram uma surpresa, porque a palavra de Deus nos diz que quando eles conduziram, chegaram até Jesus, com o intuito, com o projeto, com o plano de apedrejar aquela mulher, eles apresentaram aquela mulher até Jesus e disseram para ele: mestre, esta mulher, ela foi apanhada, ela foi flagrada em um ato de adultério. E na lei que Moisés deixou escrito, nos diz que tais mulheres que fossem apanhadas em um ato de adultério, fosse apedrejada. Nós trouxemos esta mulher até a sua presença para saber do Senhor qual é a sua opinião. Jesus se permaneceu no local onde estava e de início não lhe respondeu nenhuma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não disse sequer a eles uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não desistiram. Eles ainda continuavam insistindo. Eles ainda continuavam argumentando. Senhor, esta mulher aqui está. E para nós executarmos o projeto, para nós aplicarmos aquilo que a lei determina, nós queremos saber do Senhor, queremos uma opinião. Queremos que você nos diz que decisão poderemos tomar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, como eles insistiam na pergunta, diz a Bíblia que Jesus se levantou. E se levantou em defesa daquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus se levantou para defendê-lo, aquela mulher. Louvado seja Deus. Eles estavam com as armas, com as pedras, ou com mãos em punho levantada, para qualquer resposta que Jesus desse a eles em favor da acusação daquela pobre mulher, eles apedrejarem aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta de Jesus foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A Bíblia nos conta, meus amados e queridos irmãos, que eles foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não apedrejaram aquela mulher. A Bíblia diz que pela própria consciência eles foram acusados. Bem aqui eu quero abrir um parênteses nesta breve e rápida meditação. Eles foram acusados pela sua própria consciência. Queridos, eu sempre digo e quero voltar a dizer que um dos maiores tribunais se chama a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem o poder de nos absolver, de nos acusar e de nos absolver. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa consciência é um dos maiores tribunais que existe dentro de nós. Você já parou para pensar
Você já analisou quantas pessoas depressivas hoje? Louvado seja Deus, por causa da sua própria consciência, porque cometeu algo e não teve a humildade de reconhecer a sua falha, e hoje vive sofrendo uma depressão. Quantas pessoas que cometeram suicídio, um deslize, e hoje estão com a consciência, estão sem paz, melhor dizendo, estão sem paz porque a consciência acusa dia e noite. Louvado seja Deus. O propósito deles era acusar aquela pobre mulher. O propósito deles era acabar, destruir com aquela vida, com a vida daquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antes, queridos, de acusarmos alguém, antes de apontarmos os erros de alguém, nós temos que fazer o que a Bíblia manda. Nós temos que fazer uma análise em nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a partir do momento que nós nos examina a nós mesmos, nós vamos passar a entender que nós não somos tão perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não somos tão bonzinhos assim como a gente pensa que é. Que a gente também um dia cometeu alguma falha diante do Senhor. E que se não fosse a misericórdia de Deus, louvado seja Deus, nós também, louvado seja o nome do Senhor, vivemos um dia em uma condição semelhante. Porque, queridos, perfeito só Deus, justo só Deus, fiel só Deus, quem nunca errou só Deus, quem nunca falhou só Deus. Quem somos nós para acusarmos alguém de um determinado pecado? Porque nós fomos gerados no pecado. Nós somos frutos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de olharmos para a vida de alguém, para condenar alguém, olhamos para nós mesmos. Louvado seja Deus. Porque nós também somos pecadores. Nós também, um dia, cometemos uma falha, um deslize, uma infração. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, eles levaram esta mulher até a presença de Jesus. O intuito, apedrejá-lo, matá-lo, aquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles, ao receber aquela palavra de Jesus, eles foram acusados pela sua própria consciência. Eles também passaram a entender que eles eram pecador. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles não apedrejaram aquela pobre mulher. Eles foram saindo de um por um. Não tinha ninguém naquele momento ali justo, digno de apedrejar aquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser o Senhor Jesus, que poderia condenar ela e não condenou. Absolveu. Louvado seja Deus. Eles foram saindo um por um naquele momento e não apedrejaram aquela pobre mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz o texto sagrado. Eles se retiraram. Eles foram saindo um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus naquele momento, naquele instante, ali e aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então, disse Jesus, nem eu tampouco te condeno.
Louvado seja Deus. Queridos, quem tem o poder de nos condenar, quem tem o poder de nos acusar, é somente o Senhor. Ele é quem conhece a nossa vida, sabe da nossa trajetória, conhece a nossa história, sabe que não somos perfeitos e só Ele é quem pode dar a sentença da nossa acusação, de sim ou não. Nós não recebemos esta ordenança para acusar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele diga uma coisa: se você está sendo acusado por alguém, creia no Senhor Jesus, porque só Ele pode te acusar. Eu quero aqui encerrar esta breve e rápida meditação. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.